Uma noite tranquila em Jerusalém. Jesus caminha pelas ruas de pedra quando avista um homem sentado sob a luz de uma pequena lamparina. Ele escreve em um pergaminho, imerso em pensamentos. Jesus se aproxima e o homem levanta o olhar, curioso, colocando o pergaminho de lado. Interessante. Não esperava encontrar-te assim, caminhando sozinho sem multidões ou discípulos. Nem sempre é necessário estar cercado de muitos para se estar presente no mundo. Muitos diriam que a presença é determinada pelo impacto que deixamos na história. E veja bem, tu és uma das figuras mais influentes de todos os tempos. E para ti, o que significa tempo? Tempo é o fio invisível que tece a história das civilizações. Eu estudo esse fio e como os seres humanos criam narrativas para dar sentido à sua existência. E tu és uma dessas grandes narrativas. Então crees que sou apenas uma história? Não no sentido de algo falso, mas no sentido de que tua vida foi contada, recontada e interpretada de incontáveis formas. És um símbolo poderoso, moldado pelos séculos. Mas a verdade pode ser moldada? A verdade? Essa é uma questão complicada. Os humanos não vivem apenas da verdade, mas daquilo em que escolhem acreditar. Construímos mitos, religiões, impérios, tudo baseado em histórias que unem milhões de pessoas. Então dizes que meu caminho é apenas um mito criado para unir homens? Eu diria que és um fenômeno social. Tu representas algo maior que tua própria existência histórica. Criaste uma revolução ética que redefiniu valores e modos de vida. E tu, Yuval, o que buscas ao estudar os homens e suas histórias? Compreender, porque se há algo que diferencia os humanos dos outros animais, é nossa capacidade de criar e acreditar em coisas que não existem objetivamente. O dinheiro, os direitos humanos, os governos, tudo isso só funciona porque acreditamos que funciona. E o amor? Também crees que é uma construção da mente humana? O amor, biologicamente falando, é uma reação química, uma adaptação evolutiva que nos permite criar laços e cuidar uns dos outros. Mas, ao mesmo tempo, é uma das mais poderosas narrativas que já contamos. Jesus. E se o amor for mais do que isso? Então talvez estejamos diante da única história que vale a pena viver. Jesus observa Yuval em silêncio por um momento. O historiador retribui o olhar, intrigado, e ajeita seu pergaminho, como se estivesse registrando mentalmente cada palavra. A noite avança, e o silêncio das ruas de Jerusalém envolve a conversa. Harari observa Jesus com um olhar de curiosidade e respeito, enquanto suas mãos deslizam sobre o pergaminho, como se quisesse registrar mentalmente cada detalhe da conversa. Tu falaste sobre o amor como algo além da biologia e da narrativa. Mas como podemos saber se há algo de verdade além das nossas percepções? Jesus, o amor não pode ser medido como um peso ou uma distância, mas pode ser sentido e vivido. A verdade não está apenas naquilo que se pode tocar, mas naquilo que transforma os corações. Essa ideia me intriga. Como historiador, vejo como as pessoas moldam suas crenças ao longo do tempo. O amor que pregaste, a compaixão, a entrega, foram conceitos revolucionários, mas muitos deturparam mensagem ao longo dos séculos. O homem tem liberdade para interpretar e escolher o caminho que deseja trilhar, mas a essência do que ensinei permanece acessível àqueles que realmente buscam. És um paradoxo fascinante. Disseste que a verdade liberta, mas tua verdade gerou guerras, divisões, cruzadas. Como pode algo que deveria unir separar tanto? O problema nunca foi a verdade, mas o que os homens fazem com ela. Transformam o amor em arma, a compaixão em poder e a fé em domínio. Não vim trazer guerras, mas sim despertar os que desejam ver além da ilusão do controle. Controle, esse é o ponto-chave da civilização. As sociedades se organizam por meio de estruturas que controlam o comportamento humano. E tu, sem um exército, sem riquezas, sem poder político, transformaste o mundo de maneira que nem os maiores impérios conseguiram. O verdadeiro poder não está nas espadas, mas na transformação do espírito. Um império pode cair, mas uma ideia verdadeira vive para sempre. Então dirias que tua mensagem transcende a história. Minha mensagem não pertence ao tempo, mas à eternidade. Mas e se a humanidade continuar avançando, criando novas narrativas, novas inteligências artificiais, novos sistemas que dispensem a necessidade de crenças espirituais?
O homem pode avançar em tecnologia, mas seu coração sempre buscará sentido. E enquanto houver essa busca, estarei presente. Yuval silencia por um momento, refletindo sobre as palavras de Jesus. Ele percebe que, mesmo com todo o conhecimento acumulado pela humanidade, ainda há perguntas que a ciência e a história não conseguem responder completamente. O vento sopra suavemente, agitando as tochas que iluminam a noite. Yuval Harari encara Jesus com um olhar inquisitivo, sentindo que está diante de alguém que ultrapassa os limites da história e da biologia. A conversa continua, agora entrando em questões mais profundas sobre a natureza do homem e o futuro da humanidade. Jesus, tu disseste que tua mensagem não pertence ao tempo, mas à eternidade. No entanto, a humanidade avança rápido. Estamos criando inteligências artificiais que podem superar o intelecto humano, manipulando genes e redesenhando a própria biologia. Em um futuro próximo, talvez nem precisemos mais das antigas crenças para encontrar sentido. Como tua mensagem se encaixa nesse novo mundo? Jesus, o conhecimento do homem pode crescer e suas invenções podem modificar sua existência. Mas há algo que jamais mudará: a sede da alma. A tecnologia pode aumentar a inteligência, prolongar a vida e oferecer conforto, mas não pode preencher o vazio do espírito. Mas e se no futuro o próprio conceito de espírito for questionado? Se a consciência for apenas um produto da biologia, então o que chamas de alma poderia ser recriado ou mesmo manipulado por algoritmos avançados. Isso não enfraqueceria tua mensagem? O homem pode tentar recriar a vida, mas nunca conseguirá soprar nela o verdadeiro sentido. Pode construir máquinas que pensem, mas não que amem. Pode decifrar os segredos do DNA, mas não criar um propósito para além da matéria. Aquilo que é eterno não pode ser reduzido a códigos ou fórmulas. Mas se as pessoas do futuro não precisarem mais de fé, pois terão ciência e tecnologia para responder tudo, onde tua mensagem se encaixará? O homem pode encontrar respostas para muitas coisas, mas sempre haverá perguntas que nem a ciência, nem a tecnologia poderão responder. Quem sou eu? Por que existo? O que há além da morte? Enquanto essas perguntas existirem, minha voz sempre será ouvida. Isso me faz pensar. Desde os primórdios, as religiões deram sentido à vida, mas também foram usadas para dividir e dominar. E, no entanto, tua mensagem sobre amor e perdão foi distorcida por muitos. Isso não te causa frustração? O amor não se impõe, apenas se oferece. Cada um escolhe o que faz com a verdade. Mesmo que minha mensagem tenha sido usada de formas erradas, ela nunca deixou de transformar aqueles que a entenderam. Então dirias que, independentemente do avanço da humanidade, o amor e o sentido continuam sendo as maiores buscas. O homem pode conquistar o universo, mas, se perder sua alma, o que terá ganhado? Yuval reflete em silêncio. Ele sempre analisou a história como um grande fluxo de mudanças, mas agora percebe que algumas perguntas permanecem inalteradas, independentemente da época ou do avanço tecnológico. O céu noturno se estende infinito acima deles. Yuval Noah Harari, um homem que dedicou sua vida a compreender a história e o futuro da humanidade, encara Jesus, cuja presença transcende o tempo. A conversa se encaminha para seu desfecho, explorando o destino da civilização e a essência da existência. Jesus. Uma das ideias que desenvolvi é que a humanidade caminha para se tornar algo diferente do que sempre foi. Estamos próximos de modificar nosso próprio código genético, criar inteligências artificiais superiores à nossa e talvez até alcançar a imortalidade biológica. Como vês esse futuro? O homem busca vencer a morte, mas esquece que a verdadeira vida não é medida em anos. Mesmo que vivesse milênios, sem amor, sem propósito e sem verdade, estaria apenas prolongando sua existência, não vivendo de fato. Mas e se a tecnologia puder criar um mundo onde o sofrimento seja eliminado? Se os humanos do futuro puderem viver vidas longas e plenas, sem necessidade de crenças espirituais? O sofrimento ensina, molda e fortalece. Retirá-lo completamente da existência não tornaria o homem mais feliz, mas sim mais frágil. E sem desafio, sem a busca por algo maior do que a própria existência, a alma humana pode se perder em sua própria arrogância. Então acreditas que mesmo no futuro mais avançado, as pessoas continuarão a precisar de fé? Não falo de fé como refúgio, mas como conexão com algo maior que elas mesmas.
A ciência pode explicar o como, mas nunca o porquê. O homem poderá criar máquinas, reinventar corpos, mas o mistério do que significa ser humano sempre o acompanhará. Veja um padrão na história. Cada vez que acreditamos ter todas as respostas, novas perguntas surgem. Mas o que dirias para aqueles que rejeitam a ideia de um sentido superior? Para aqueles que dizem que a existência é apenas um acaso cósmico? A verdade não precisa ser imposta. Ela se revela àqueles que a buscam sinceramente. Mas para quem se fecha completamente, mesmo um milagre diante dos olhos parecerá um mero acaso. Então, em tua visão, mesmo que a humanidade alcance o máximo de conhecimento, sempre haverá um espaço para algo além da razão. O maior erro do homem é acreditar que pode medir o infinito com os limites de sua própria mente. O que está além do tempo e da matéria jamais será compreendido por quem se prende apenas ao visível. Admito que apesar de minha análise racional da história, ainda há perguntas que nem mesmo a mais avançada inteligência artificial pode responder. Jesus, e sempre haverá, pois o coração do homem, mais do que sua mente, é o verdadeiro palco de sua jornada. Yuval reflete em silêncio. Ele passou a vida estudando o passado e prevendo o futuro, mas percebe que algumas verdades resistem ao tempo. Jesus se levanta suavemente, como se sua presença nunca tivesse sido limitada por aquele momento. Yuval sente que, apesar das diferenças de visão, algo dentro dele foi tocado por essa conversa. Yuval Harari. Talvez a maior questão não seja o que podemos criar, mas sim o que escolhemos ser. E essa sempre será a escolha mais importante. A conversa chega ao fim, mas as perguntas continuam vivas. A humanidade seguirá seu caminho, e entre o progresso e a incerteza, sempre haverá aqueles que buscarão algo além do que os olhos podem ver.